Fala pessoal, estamos de volta para mais um podcast aqui da AgroMinds. É um episódio super especial hoje, com uma pessoa que eu conheci aqui em Roraima, inclusive, o Júnior Montagna, que está lá em Montana, nos Estados Unidos. E nada melhor do que trazer uma pessoa que está lá já há um certo tempo para a gente falar da prática, da realidade, né, Júnior, de quem está morando nos Estados Unidos. Igual a gente estava discutindo antes no podcast ainda, a gente sabe que cada vez vai ser mais nichado as coisas e a gente precisa de pessoas com autoridade para falar. O Júnior já está há um certo tempo lá, trabalha na agricultura, morou no sul, morou no norte, então vai dar um panorama muito bom de como que é a realidade da agricultura nos Estados Unidos. Né, Júnior? Seja muito bem-vindo à AgroMinds, onde a gente vai trocar muita ideia aí. O Júnior já está atuante aí no digital também, a gente vai deixar o contato dele aí para quem tiver interesse, segue ele que tem muita dica top lá. E eu tenho certeza que vai ser um podcast muito, muito legal mesmo aí para todo mundo que quer entender sobre a agricultura dos Estados Unidos e também conseguir entender desse país, porque né, afeta totalmente o Brasil, as nossas negociações aqui. Seja muito bem-vindo, Júnior. Então, Anderson, muito obrigado para começar aí pelo convite. Obrigado por ter me convidado. É uma honra para mim ser chamado aí de referência, como você mesmo citou. Só para me apresentar aqui rapidinho, meu nome é Júnior Montagna. Eu moro hoje no estado de Montana, aqui no extremo norte dos Estados Unidos. Eu tenho já 3 anos nos Estados Unidos, igual o Anderson falou, já morei no sul, onde a gente trabalhava aí com soja e milho. Hoje moro aqui no norte do país, onde a gente trabalha com grãos finos, principalmente. E acredito que já foi muito bem introduzido aí pelo Anderson. Então, Júnior, é, queria que tu falasse, cara, justamente da realidade daí, porque tu saiu do sul do país e foi para o norte. Queria que tu comentasse um exemplo, como que funciona os Estados Unidos, até para quem não entende. Eu morei já próximo de Chicago, ali em Green Bay, também em Minnesota. Só que na época eu trabalhei mais na parte de hortifruticulturas, eu não tive muita experiência com grãos. Mas eu sei sim que o cinturão é diferente do sul onde tu estava, que é diferente do extremo norte. Que tu comentasse um pouco dessa diferença, igual a gente tem no Brasil. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é totalmente diferente do Mato Grosso do Sul, que é diferente de Exatamente. Roraima, como eu tô. Por exemplo, no Rio Grande do Sul a gente tem trigo, tem grãos de inverno, e aqui em Roraima a gente tem uma safra e planta no mesmo sistema americano que tu muito bem conhece e tu conheceu Roraima também. Então comenta para nós como que é essa diferença aí dentro do país, na parte de clima, de terras, e justamente a adaptabilidade das grandes culturas. Então, Anderson, basicamente o que eu vejo aqui nos Estados Unidos por estar no hemisfério norte, a gente é o contrário do Brasil, né? O sul do Brasil produz grãos finos e o norte produz mais soja e milho. Aqui é ao contrário. Os estados do sul produzem soja, milho e algodão. A Louisiana, que é onde eu morei o primeiro ano, é um grande produtor de algodão. E já quando você sobe aqui para o norte dos Estados Unidos, por uma questão de clima, o nosso verão aqui ele é muito curto, a gente tem praticamente 4 meses que não congela só no ano, a gente não consegue produzir nem soja nem milho. Então, nosso foco aqui no norte é trigo, cevada e canola são as principais culturas. A gente planta um pouquinho de grão de bico para fazer a rotação de cultura, mas não é o foco, né? E a diferença grande que eu vi aqui no sul do país, a gente tem um problema com excesso de água. Lá todas as nossas lavouras eram drenadas. O estado, no geral, da Louisiana, ele é abaixo do nível do rio Mississippi. Então a Uhum. gente tinha uma barragem na beira do rio e o estado era 100% drenado, né? E aqui no norte a gente tem um problema com a seca. Chove em média aqui para nós 200 milímetros por ano. Caramba, e o resto é neve. Não, isso é contando com a neve. Isso é precipitação Conta- total. Uhum. Nossa Senhora. Nossa, é muito diferente mesmo. E como que funciona essa parte de manejo, por exemplo, de solo? Aí, como que vocês trabalham, sendo que tem muito pouco tempo? Como é que é o descongelamento aí da neve? Queria que tu comentasse mais dessa parte de preparo de solo que vocês trabalham aí. Então, aqui para nós, o estado de Montana, no geral, ele veio mudando
a partir dos anos 2000, abandonando o plantio convencional, né, com grade, com revolvimento de solo, por conta dos ventos aqui na região. O vento é muito forte e eles tinham muita erosão por vento. Então, hoje a gente tem, eu diria que 80% das nossas áreas são plantio direto, principalmente em áreas de fallow, depois a gente pode explicar um pouquinho como é que funciona. E em área irrigada, para evitar essa erosão por vento, a gente queima a palhada, o que acaba conservando todo o sistema radicular, né? E você não tem um revolvimento que evita erosão por vento aqui para nós. Então a gente tem aí 80% de plantio direto, 20% a gente faz a queima da palhada e planta como se fosse um plantio convencional aí do Brasil, né. Ah, sim, é diferente, né. Isso com certeza é algo. E quais que foram as diferenças que tu percebeu muito, na prática aí justamente do sul dos Estados Unidos e para o norte? Cara, basicamente falando de preparo de solo, o sul dos Estados Unidos, a região que eu morei, era 100% plantio convencional, era feito 4 mãos de grade, depois era feito levantado como se fosse um canteiro e a soja plantada em cima de um canteiro para facilitar a drenagem, né. E quando eu cheguei aqui no norte, que eu vi queimando palha, eu falei: "Ó, esses caras tão louco, né, isso é um crime, você falar para um produtor brasileiro queimar a cobertura, né". E depois eu fui entender que o nosso degelo, ele vai acontecer final de março, início de abril, ele já é muito tarde para você ter tempo hábil de produzir uma cultura. Então o fato de você queimar a palhada, ele acelera esse processo, porque você expõe essa terra ao sol e o sol consegue aquecer esse solo muito mais rápido. Ah, então é basicamente uma antecipação em janela, por exemplo. Exatamente, porque aqui a nosso problema aqui, o nosso desafio é: você planta muito cedo, você tem um risco de pegar uma geada e queimar a cultura ali na germinação. Porém, por outro lado, se você plantar muito tarde, que você evita esse risco, você tem risco de neve lá na colheita. E aí, se nevar em cima do trigo, principalmente, ele deita todo no chão, você não consegue mais colher. Uhum. E como é que funciona aí? São grandes fazendas? Como que funciona o sistema das fazendas aí, Cara, aqui na nossa região, foi colonizado em lotes de 80 hectares, na época. Porém, hoje, com a saída do pessoal, principalmente dos mais novos, eles saem para estudar e não regressam, está se transformando em grandes fazendas. Então, uma fazenda média da região aqui seria 5.000 acres, e chegando aí até 40, 50.000 acres. E, assim, uma curiosidade que é diferente, muito diferente do Brasil é, no Brasil você tem uma fazenda grande em um módulo só. Aqui nós temos uma fazenda grande, igual a nossa fazenda é mais de 20.000 acres, porém é dividida em mais de 100 campos de 40 hectares, de 30 hectares, tem campos maiores também, mas aqui a fazenda grande ela é dividida em várias partes pequenas esparramadas pelo condado, né, não é tudo num lugar só. aham. E assim, um dos pontos que a gente gosta de abordar no nosso podcast, na AgroMinds, é justamente essa parte, e um diferencial que eu acredito que é também nosso, não só a parte técnica, mas sim a parte, comercial. A gente traz CEOs de empresas, a gente quer trazer, pessoas da área comercial, pessoas da ponta, mas também sobre gestão. E queria que tu comentasse que algo que me chamou muito a atenção nos Estados Unidos foi justamente essa cultura de patriotismo, essa cultura de gestão mesmo, eh, sobre os negócios. Eles, tanto que é o país mais capitalista do mundo, né. Como que é feito essa gestão, num ambiente onde tem igual grandes áreas, eu imagino que um grande número de máquina também para dar conta disso aí. E poucas pessoas. Como que isso tudo é no dia a dia, na prática aí? Igual eu já vi tu comentando que aí, você assim, você tem que se virar. Eu vi uns vídeos teus tu comentando: "Cara, eu tô aqui sozinho, eu preciso fazer tudo", né. Eu queria que tu comentasse isso, que eu vivi isso, então é alguma coisa eu já entendo, mas muita gente que acompanha nós aí, para passar essa realidade aí do dia a dia que é realmente morar nos Estados Unidos e numa região, é um pouquinho mais, talvez, remota que outras aí que a turma tá acostumada. Cara, então assim, falando de gestão de fazendas, ponto que nós estamos muito à frente aqui nos Estados Unidos e é o que a gente vê crescendo essa ideia no Brasil,
é que aqui eles gerem uma fazenda como uma empresa. Você não é Olha. uma família, você está aqui para ganhar dinheiro. Então, você vai tomar as decisões focada no resultado. Um exemplo, a nossa região, as nossas médias de produtividade são muito baixas se comparado com outras regiões do país. Porém, quando a gente vai fazer uma programação para a próxima safra, a gente já leva tudo isso em consideração na parte de adubação, na parte defensivo, cortando o custo mais baixo possível, trazendo o custo mais baixo possível, porque a nossa produtividade não vai ser alta por falta d'água, então a gente já pensa nisso. E assim, uma fazenda igual do nosso porte, que é uma fazenda grande até para a região mesmo, o único jeito de gerir tudo isso é com tecnologia. Então hoje quem nos atende é a John Deere, e eles têm o Operation Center, que lá a gente combina toda a parte agronômica, programação de trabalho, programação de operações, e assim, é o único jeito de fazer. Tem que implementar a tecnologia, eu vejo que no Brasil está crescendo, o pessoal usa Field View. O Brasil ainda tem uma dificuldade da telemetria, né, falta sinal do celular. Então, assim, Uhum. isso facilita muito para a gente o fato de você ter o acesso à internet, ter acesso ao celular. Você consegue transmitir esses dados em tempo real, né. Muito bom. É igual tanto que a gente tá alinhando para gravar o podcast, né, e aí tu falou: "Não, aqui eu tenho acesso a 5G a todo momento", e quando que numa fazenda no Brasil a gente tem isso? Claro, hoje com o Starlink, com a tecnologia tem melhorado, mas dependendo da região não é fácil, né. A gente tem Não, fazendas aí, pegar Mato Grosso, Pará, que é muito longe de grandes centros. exatamente. E você tem no Brasil um impeditivo de custo, né. Uma coisa é você comprar um chip de celular, pagar, sei lá, $20 por mês para ter acesso à internet. Outra coisa é você, por mais que a Starlink ela seja barata, você tem que comprar o equipamento, ter uma mensalidade já mais alta, né. Então, assim, igual a gente tá falando da gestão, todas as nossas máquinas, elas são integradas ao sistema da John Deere, né, a gente usa 100% John Deere aqui, e ela manda a informação em tempo real. Então, o proprietário da fazenda que está lá tomando a decisão de como a gente vai fazer, o que vai ser feito, ele tem essa informação em tempo real. Quanto foi feito, quanto deixou de fazer, ele já antes de eu ligar, ele já sabe se eu preciso mais adubo, mais semente na minha plantadeira, ou se a coletadeira já está cheia, precisa mais caminhão. A gente Uhum. Eu acho que essa integração com a tecnologia é o caminho para aumentar a eficiência e aumentar a lucratividade, né. Isso aí, exatamente, Júnior. Eu vou comentar algo que eu imagino que seja, mas eu sei que você que vai me passar com certeza isso, que é um pensamento que eu tenho sobre os Estados Unidos, por ter morado aí Uhum. também. E que eu senti? Muitas vezes, alguns produtores, algumas pessoas pensam: "Ah, mas os Estados Unidos é outro mundo, é tudo melhor". O que que eu senti, o que que eu percebi, só que eu morei tem já faz um certo tempo, eu morei em 2018 aí. É, operacionalmente os Estados Unidos dá aula, assim, é fantástico a forma justamente que a parte operacional funciona, a tecnologia na parte de máquina embarcada, mas o Brasil na parte de manejo também exporta muito conhecimento. E é claro que também, a gente tem toda a parte de máquina aqui, e só que eu senti essa diferença aí, porque o que que eu percebi aí nos Estados Unidos? Aí tu, por favor, contribui mais a fundo e até mais de forma mais atualizada. Porque o custo maior aí é o operacional. Pessoas, se no Brasil é difícil trabalhar, gente, os Estados Unidos é muito mais. Tanto que quando eu morei lá, quase todo mundo era de fora do país. Tem empresas que têm, não lembro o nome, mas tipo uma licença para contratar pessoas de fora, que tem alguns vistos justamente para agricultura. Então, ainda continua assim, o que que você vê? Esse sentimento mesmo, a parte operacional, os Estados Unidos é muito organizado, justamente por ter dificuldade de pessoas e ser bem mais cara a mão de obra, porque uma vez tu até me comentou, um dos custos que mais impacta a produção, custo de produção, é justamente a mão de obra. Por mais que o Brasil é difícil, mas aí o valor é mais alto, né. Ô Anderson, é realmente isso aí, a sua visão ela tá correta. Eu acredito, assim, que os Estados Unidos
evoluiu em termos de máquina, evoluiu em termos de operação, justamente pela falta e a dificuldade de conseguir mão de obra. Então, por isso que você vê o pessoal falando de máquinas cada dia mais automatizadas, já caminhando para um autônomo, né? E a ideia é justamente essa, não é nem diminuir a mão de obra, é porque não existe. Se você não tem essa mão de obra, você tem o dinheiro para contratar e não tem a pessoa para vir trabalhar. Tanto que é o nosso caso aqui, a empresa que eu trabalho, ela tem autorização, ela traz 5 imigrantes todos os anos para vir trabalhar aqui. O pessoal vem, faz a safra, volta para casa no final do ano. E na parte agronômica, igual você falou, na parte de manejo, eles têm muito para aprender, cara. Eles ainda são daquele sistema assim, eu faço porque meu avô fazia, sabe? Igual aqui no norte dos Estados Unidos, quando eu vi eles queimando palhada, o, o responsável, ele veio e me explicou por que que era queimada a palhada. Lá no sul dos Estados Unidos, eu vi um cara queimando palhada e fui perguntar para ele, um produtor. Falei, cara, mas por que que você queima? Você produziu milho, queima a palha do milho e esparrama esterco, não faz sentido. Ele falou, não, Aham. porque meu avô fazia assim. Então, assim, eles, na parte agronômica, o Brasil está muito na frente, isso aí sem dúvida. E só para, assim, dar um parâmetro de custo de mão de obra, na nossa região, aproximadamente 40% do custo de uma fazenda é mão de obra. Olha só. Diferente do Brasil, que seria aí provavelmente a parte de químicos, né? Aqui a mão de É. obra é a parte mais Fertilizante cara que hoje, a gente tem. fertilizante hoje aqui é com certeza um dos que mais ocupa, né? Dentro Uhum. os custos de lavoura. Claro, a mão de obra impacta também, mas realmente a dificuldade de mão de obra aí é, é muito grande. E É justo, mu então, queria que você comentasse hoje de oportunidade, como que tá aí, eh, essa questão de oportunidade dentro da agricultura, porque eu senti que eles têm um carinho muito grande por brasileiros, justamente por essa troca de agricultura e de conhecimento. Cara, assim, o americano, igual você falou, ele reconhece o Brasil como um grande competidor. E a maioria eles têm a humildade de perguntar, de pesquisar. Eu acredito que a mesma curiosidade que o produtor brasileiro tem sobre os Estados Unidos, o produtor americano também tem sobre o Brasil. O Brasil é bastante relevante, tanto que toda semana nos sites, nos sites, nos canais de TV que fala sobre a parte rural, tem notícias sobre o Brasil, né? E assim, Olha na que parte de interessante. oportunidade, que é o que muita coisa que eu mostro lá no Instagram, né? Tem oportunidade para quem quer vir trabalhar, tem oportunidade para quem quer vir fazer um intercâmbio, um agrônomo recém-formado. Eu acredito que foi até o seu caso, né? E É, muda a vida da pessoa essa experiência fora do país. E tem muito espaço, sim, eles estão dispostos a aprender também. a minha experiência aí foi incrível. Eu, na verdade, no final da faculdade eu fui aí e eu fiquei um ano, mais um ano, na verdade, onde eu fiquei em Minnesota, fiquei lá e também em Green Bay, Wisconsin, e uma parte na universidade. Só que o sistema americano, ele é muito eficiente, eu diria, na parte de negócios, até porque o custo daí para empreender de negócios é muito alto. Igual eu brinco, eu ganhava dinheiro, mas uma babá ganhava mais que eu. Então eu não podia ter uma babá, eu brinco, né? Assim, porque a mão de obra é valorizada. E então realmente é um lugar de muitas oportunidades. E eu cheguei a ter praticamente 3 empregos, justamente porque tem muita oportunidade aí. E continua assim, continua essa mão de obra Continua assim. qualificada. Cara, continua assim. Aqui, se você sair numa rodovia, a maioria dos caminhões está escrito atrás, né? Estamos contratando. Você vai numa loja, eles estão contratando. Você fala com o produtor, ele está contratando. Então, assim, aqui tem muito espaço para quem quer vir trabalhar. E eu falo, igual eu já falei e repito, o cara que é novo, tá saindo da faculdade ou nem entrou na faculdade, ainda está pensando o que vai fazer, cara, vem para cá, passa a temporada de maneira legal, claro. É uma das coisas que eu mostro lá no Instagram, que tem como fazer do jeito certo, né?
E o agrônomo que já tem experiência, ele também tem espaço aqui. Ele o produtor americano, ele quer melhorar, ele quer produzir mais. E nesse ponto, o cara que tem experiência no Brasil, ele vai dar aula aqui, porque, igual a gente já falou, a parte agronômica aqui, a parte de manejo, ela tem muito a ser melhorada. Olha só, gente, quem está escutando nós e a oportunidade que tem, né? Muita gente às vezes está passando por dificuldade, e o Brasil não está numa época, numa fase boa de rentabilidade, a gente está passando por um momento difícil, é cíclico também, a gente sabe, teve as épocas boas, mas também teve as dificuldades. E justamente para falar disso, como que está esse cenário econômico aí, Júnior? Com que cenário vocês estão passando? O Brasil todo ele está em baixa, muitas RJs, muita empresa vindo à falência da alta que a gente teve das commodities. Como que é isso aí dentro dos Estados Unidos, nessa região que tu tá, esse trigo, ele tem liquidez, tem empresas, tem consumo, como é que funciona? Porque, igual você comentou, é muito diferente as regiões aí também, né? Cara, assim, os Estados Unidos no geral, falando a nível de país, eu tive na Farm Progress Show mês passado, e o que o pessoal comentava muito, os mercados aqui estão em baixa, no geral, trigo, cevada, milho, soja, os preços estão muito ruins. E se for a nível de comparação, está pior que o Brasil, está mais baixo que o Brasil por conta das tarifas. E o que eles falam muito é de melhorar a demanda interna, melhorar o consumo interno. Porque, assim, querendo ou não, você sempre vai ter a competição externa, né. Você fala de vender para a China, o Brasil está na frente. Você Sim. fala de vender para a Europa, apesar dos lacradores, né, o Brasil também está na frente. Então, a gente tá nos últimos 2 anos, tem sido bem difícil. Esse ano tá sendo o pior ano que eu estou aqui de mercado mesmo, de preço de cultura, de commodity. E 80% dos estandes que eu fui lá na Farm Progress Show, é gente falando de consumo, vamos incentivar o consumo, vamos melhorar o consumo, tanto que eles têm lá o pessoal do Illinois tem a Associação dos Produtores de Milho, né, e o foco da associação é simplesmente expandir o mercado, incentivar o consumo, pesquisar novos consumos. Então, assim, hoje os Estados Unidos está numa situação muito mais difícil que o Brasil em termos de preço de cultura. Olha só como que é a informação, né? A gente às Custo vezes de acha. fertilizante está muito alto também. Aham. Às vezes a gente acha que, tá vivendo uma dificuldade, só que isso é geral, né, muita gente: "Pá, os Estados Unidos é super economia", eh é um mercado, às vezes, que quem tá de fora não imagina a realidade que é aí, né, e mesmo os produtores americanos estão passando por uma situação difícil. Exatamente. Produção de grão aqui nos Estados Unidos nos últimos 2 anos tem sido muito difícil. O gado, ele está em alta, está totalmente contrário, está nas máximas históricas, o pessoal diz que nunca viu manter um preço tão alto durante tanto tempo, né, mas isso Uhum. é uma deficiência na parte de produção. A oferta está muito baixa, por isso que o preço subiu muito, né. E essa região que tu tá é uma região de pecuária ou não? Porque Cara, muito. a gente é praticamente 60% pecuária, 40% lavoura aqui para nós, mas a nossa pecuária ela é para produção de bezerros aí em 90% dos casos. Por ser uma região muito fria, então esse mês, o mês de outubro aqui, é o mês da desmama, né, e eles vão desmamar os bezerros, esses bezerros vão ser enviados para o Dakota do Norte, Colorado, esses estados que produzem mais milho, onde eles vão para o confinamento para depois ir para o abate. Muito bom. E outra situação, até antes de começar o podcast, você estava comentando de pivô. Queria que tu comentasse o desafio de trabalhar, um exemplo, com pivô numa região que chove tão pouco e fica. Só que também congela muito tempo. Então, cara, para nós o pivô no Brasil o pivô é lucrativo, é a opção da terceira safra, né. Para nós, É, o pivô é a tem bastante diferença de você. safras aqui, se for ver. Algumas regiões, né? Exatamente. Para nós, a diferença de você ter pivô é você plantar todo ano ou você plantar a cada 2 anos. Então, assim, a gente tem os desafios, nossa região ela não tem água no subsolo,
Subsolo, nossa maioria é petróleo. Então, nossa irrigação, a água vem do degelo. Nós estamos próximo aqui de uma cadeia de montanhas, onde eles fizeram a barragem entre duas montanhas. Eles fazem um cálculo na primavera, quando acontece o degelo, e nós temos uma cota de água limitada por hectare. Ou seja, você pode ter o dinheiro que você tiver para pagar, você só pode usar a água da cota, porque eles têm que dividir igualmente para todos os produtores. Uhum. Nossa, que desafiador, hein? E que oportunidade também. Isso eu percebi muito também, Júnior. Queria que tu comentasse, até porque outra vez que eu te conheci, tu estava em outro estado e tu me falou, cara, assim, ó, o governo, ele praticamente drenou as áreas, fizeram um projeto lá. Eu queria que tu comentasse mais desse suporte, eh, se foi no passado ou é ainda hoje, do governo fazendo as obras, fazendo, incentivos aí para justamente deixar as áreas prontas. Eu falo também porque eu estou em uma região de fronteira agrícola e assim, gente, a dificuldade que é tu deixar uma área pronta com os custos, do jeito que tá, por exemplo, tem que fazer curva de nível, tem que abrir área, e aí, igual tu conheceu aqui também em Roraima são áreas baixas, dificuldade de drenagem. Queria que comentasse essa parte que as áreas isso aí são velhas, eu imagino, mas qualquer coisa você contribui mais. Mas essa parte do governo como suporte, assim, igual você comentou no estado que tu estava, que teve aquela situação do rio e da toda a parte de drenagem. Então, começar lá pelo sul, né, que é onde eu estava no passado, a parte de drenagem, ela foi feita sim pelo governo, isso há mais de 100 anos atrás, não é nada recente, mas eles fizeram uma barragem hum, próxima ao rio Mississippi, acompanhando o rio, e drenaram o estado. Então, a macrodrenagem, a drenagem em grande escala, ali, pegando boa parte do estado, foi feita pelo governo, e aí o produtor só tinha a responsabilidade de drenar o campo dele, jogar dentro de um canal que o governo já tinha feito. Vindo aqui para o norte dos Estados Unidos, onde a gente trabalha com irrigação, foi praticamente a mesma coisa. O governo fez a barragem lá nas montanhas, fez todo o sistema de canal para distribuir essa água, e aí o produtor só teve a responsabilidade de irrigar o seu campo, de fazer ali o seu sistema. Na época era feita por inundação, aí veio outro projeto do governo incentivando por aspersão, então eles financiavam, davam um subsídio nos juros do financiamento para melhorar a eficiência do uso da água para poder irrigar mais acres, né. Então, sim, a gente tem um suporte muito grande do governo. A história de que produtor americano vive de seguro, vive do governo é mentira, mas sim Aham. nós temos muito incentivo, muitos programas que te ajudam a fazer, sabe. Exatamente, porque, vocês têm desafios climáticos muito maior que o Brasil, por exemplo, né. O Brasil tem regiões de 2 safras, isso, né, não sei se tem algum lugar que existe isso aí nos Estados Unidos, Cara, 2 o mais safras igual próximo no Mato Grosso, por exemplo. não, o mais próximo que eles chegam lá no sul dos Estados Unidos eles fazem trigo de inverno, que é plantado agora, colhido em junho, e aí eles plantam soja em cima desse trigo, mas não é algo que eles conseguem fazer todo ano. Então eles fazem isso um ano, no próximo ano não faz e no outro consegue fazer de novo. Já no nosso caso aqui, nós fazemos uma safra a cada 2 anos, ou seja, a área que foi plantada em 2024, ficou parada em 2025, vai ser plantada só em 2026. E por que que é isso? Por que acontece isso, de ficar parado? Cara, é uma prática que eles desenvolveram aqui para nós, para poder produzir, porque nós temos uma média de precipitação, igual a gente falou no começo, contando com chuva e neve, de 200 milímetros por ano. Então, o nosso solo, ele tem um percentual de argila e de silt muito alto, ele retém essa umidade de um ano para o outro, então a gente acumula, teoricamente, 400 milímetros para poder fazer uma lavoura. E aí, nesse período que ela fica parada, a gente tem que fazer controle de erva daninha, porque senão ela vai consumir a nossa água, né? E manter essa lavoura o mais limpo possível para ter a maior eficiência na retenção da umidade.
agora entrando nessa parte aí, um pouquinho de manejo, igual igual a gente estava comentando antes também de iniciar o podcast, os principais casos de resistência de plantas daninhas vêm dos Estados Unidos, né. E queria que tu comentasse como que é essa parte aí de lagarta, de doenças, o que que é o que mais impacta essa parte agronômica para você? É planta daninha? Ao a região que eu estava, por exemplo, que tinha grãos, o principal era plantas daninhas. Tinha produtor que eu conversava que nem conhecia lagarta. Então, assim, ouvia de vez em quando, talvez nem inseticida usava. Queria que tu comentasse essa parte de defensivos agrícolas, como que é aí para vocês, que a gente sabe que no Brasil, né, pegar hoje casos de ferrugem, né, regiões de ferrugens, regiões de podridão de grãos, manchas cada vez mais crescentes, fungicidas, a gente já fala até 5 aplicações aí na cultura, dependendo do lugar, né. Na soja, tô dando um exemplo, milho cada vez crescendo Uhum. mais, que é um país tropical, mas eu queria que tu comentasse aí. Então, o nosso maior problema, de manejo aqui é a erva daninha também. Nós, na cultura da cevada e do trigo, nossa principal erva daninha é a colcha, que ela é muito parecida com o caruru, aí do Brasil, e a aveia selvagem, né, que ela é resistente a vários químicos que você pode usar nessas 2 culturas. Então, o nosso maior problema aqui é a erva daninha, a gente chega a fazer 2 pulverizações de herbicida, e aí no fallow, que é aquele ano que a área fica parada, a gente faz em torno aí de 4 aplicações de Roundup e de glifosato para tentar limpar tudo praticamente, né. E Uhum, assim, na parte de doença, nós não temos muito problema, pelo menos não é algo que gera um prejuízo financeiro na nossa região. Acredito também por conta do inverno, a gente chega a temperaturas aí de 40 graus negativos por mais de 30 dias. Então uhum. isso você elimina muita parte de inseto, muita parte de doenças, mas então assim, a gente faz uma de fungicida no trigo, que é de tabela, ninguém vai nem lá olhar, o cara só põe por pôr mesmo, já tá entrando com herbicida, põe fungicida de carona, sabe. Aham. Inseticida a gente não usa, esse ano nós usamos em poucas áreas que a gente teve ataque de ácaro, mas foi assim, um caso isolado, mais de 10 anos que o pessoal não via isso. E Caramba, hein. parte de doença, igual eu falei, a gente estava falando, né, os Estados Unidos tem muito para melhorar. A gente fez uma lavoura de grão de bico e eu encontrei nematóide e fusariose. E fui mostrar pro proprietário da fazenda. E ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar em nematóide, Talvez nunca tinha nunca ouvido tinha nem falar. Ele foi procurar no Google, ele falou: mas o que que é isso?". E aí ele foi entender, foi falar com o agrônomo dele falou que aqui na região não existe isso. Mas então assim, é a parte que tem espaço para o agrônomo brasileiro vir aqui compartilhar o conhecimento, né. não, com certeza. E um dos motivos da gente ter agrominds também é justamente a gente sempre quebrar paradigmas. O conhecimento, o agromind significa, tanto que uma parte do nome em inglês, né, é minds, que é Uhum. mentes, né, a gente unir mentes, porque a gente sempre está quebrando paradigmas, a gente sempre está desaprendendo, igual eu gosto muito do podcast A Raiz da Solução também, que eu acompanho. Eles falam muito de Uhum. desaprender. Talvez é uma coisa que tu faz agora, que tu tem que desaprender ela que mudou, e tu tem que fazer novo, e o conhecimento ele vem para isso. Então nada melhor que a gente unir aqui diferentes realidades e mentalidades para a gente desenvolver isso aí. E olha só que interessante, muitas vezes o teu conteúdo agronômico soma, que tu viu no Brasil, né, por ter sido criado aqui dentro de lavoura, e levar aí para os Estados Unidos. E aí é uma forma de tu agregar, e às vezes nem o próprio agrônomo daí sabia. E isso eu Não conhe percebi por por trabalhar com a própria simbiose, que eu trabalho em distribuição aqui, a gente representa. Eles estão entrando nos Estados Unidos com biológicos, e o Marcelo, que é o CEO, que agora está no conselho, ele falou: "Ca a oportunidade que tem de biológica é gigante", né, então e está crescendo, é um lugar que vai crescer também a tecnologia, e o Brasil é um lugar que mais usa biológico, né, se a gente for analisar do mundo. E aí eu imagino que o pessoal utiliza biológico, alguma coisa assim? Cara, aqui na nossa região, mais próximo de um biológico que a gente usa é inoculante nas culturas, nas leguminosas, né,
Mas, assim, é algo ainda bastante, como é que eu uso o termo? Bastante retraído. O pessoal usa, não acredita muito, não confere a eficiência. Por exemplo, eu fui lá pegar nódulos, né, para ver se ele está ativo ou não ativo, e eles não. Eu fui mostrar novamente lá para o proprietário da fazenda, e ele falou: "Uai, mas por que que um é rosa, o outro é amarelo?" Eu falei: "Cara, é porque o rosa tá ativo, por mais que eu não seja agrônomo", igual você falou, tem o conhecimento que a gente traz na bagagem, né. Então, assim, tem muito espaço ainda para biológico, para tratamento de cultura, tem tem muito espaço para crescer. Talvez não na nossa região por ser muito seco, mas igual você falou, lá na região do Corn Belt, os caras têm umidade suficiente, eles têm um clima melhor para isso, né. Então, assim, se você for para o sul dos Estados Unidos, é muito quente, eles não têm inverno que congela, é um clima bem parecido aí com a região de Roraima, até o solo do sul dos Estados Unidos é parecido com a região de Roraima aí. Essa parte de encharcamento também, né, regiões baixas, igual eu lembro que a gente comentou Exatamente, quando tu veio para Roraima que tu via certa similaridade, e isso que é bacana, muitas vezes as pessoas que estão pode ser aqui em Roraima, pode ser outra região, às vezes tem regiões similares que a turma conseguiu aprender, né. Tem muitas regiões, próprio Lucas do Rio Verde que eu já morei, tinha regiões ali que o pessoal drenou as áreas, que também tinha problema de encharcamento, muita chuva, e são vários drenos, o próprio Rio Grande do Sul também com a questão das várzeas, mas o que eu achei bacana muito do nosso podcast, a gente tá, eh, falando, é justamente essa questão que o próprio Fabrício, que é um dos integrantes da Agrommind, ele fala da gente respeitar o ambiente. Aí onde tu tá é um ambiente totalmente diferente do que onde eu tô, que é totalmente diferente do sul dos Estados Unidos, né. Então, assim, a gente exatamente. tem que saber aprender no ambiente que a gente tá, mas também tem que ter a mentalidade aberta para melhorar, não é ficar sempre na desculpa que não existe doença, mas tu provou Que que existe, tem doença, né. exatamente, E é uma filosofia de vida que eu aprendi, e eu coloco muito em prática, é você chega, observa e depois fala, né. Você exatamente, entende o porquê que a pessoa faz daquela maneira, o porquê que aquela região trabalha assim, e depois você traz e agrega o seu conhecimento ali e consegue melhorar, né, igual você falou, o intuito do AgroMinds de ligar as pessoas do agro, se a gente trouxer o conhecimento agronômico do Brasil para os Estados Unidos, levar mais tecnologia de máquina de operação para o Brasil, os 2 têm a ganhar. É uma exata situação que os 2 lados vão ganhar, ninguém vai sair melhor ou pior que o outro, né. exatamente, a parte igual você falou, de analisar as fazendas como uma empresa, né, ter essa visão. A gente está percebendo, isso e até queria que comentasse agora um pouquinho disso também. Isso no Brasil. É, quem não se adaptar a essa realidade, não entender mais economia, não entender mais da parte organizacional, gestão, período de dificuldade que a gente está passando, talvez vai deixar a atividade. Então, realmente é algo muito triste, eu digo até mesmo pelo Rio Grande do Sul. A tristeza que está sendo lá, a gente tem toda a minha família lá, a gente tem área lá também e tem 3 anos que não chove praticamente, e aí só que a gente tem que tirar uma lição com isso. Muitas vezes, a hora que tiver as safras boas, a gente pensa: "Ah, será que isso aí não vai acontecer de novo?", né. Então Exatamente. queria que comentasse essa como os americanos, como é o sistema aí pensando, vocês estão passando por essa crise também que dá para se dizer, que igual você comentou. Cara, então assim, quando a gente fala de planejamento, de programação, né, quando eu cheguei aqui na primavera, antes da gente começar o plantio, e a gente estava fazendo os planos para o ano, como seria o ano, né. E eles já sabiam que o ano seria difícil, antes mesmo da gente plantar. Então a gente já se programou com adubação, com investimento, com pulverização, com compra de máquinas, que é um investimento de longo prazo, mas também entra na conta.
para ser difícil. E por isso a gente passa muito mais fácil pelas crises, porque você já entra preparado, né, igual você falou, você teve um ano bom, em vez de você expandir, dobrar a sua área, aumenta ali 10, 15, 20% e segura a parte em caixa, porque vai vir um ano difícil, né. E apesar de eu estar aqui já há 3 anos, eu passo a maior parte do tempo aqui, passo muito pouco tempo no Brasil, eu continuo ativo no agro do Brasil, eu trabalho com colheita terceirizada aí na nossa região do Mato Grosso do Sul, e o que a gente está vendo é, as fazendas que se portam como empresa estão crescendo. As fazendas que trabalham mais, assim, mais sem programação, sem visão de longo prazo, o pessoal, quem é proprietário está arrendando, quem é arrendatário está entregando porque não dá conta de tocar, né. É, justamente isso e porque a conta chega, né, e realmente passar por esse período, eh as pessoas mais bem preparadas aí na parte estratégica vão passar. Mas lembrando que a agricultura é cíclica, e a gente já teve as altas e vai ter as baixas. E tem que cuidar o que que a gente faz nas altas para se preparar para as baixas. E como que funciona essa parte? Tem arrendamento aí? Como é que é a aceitação? Como é que é essa parte aí na região aí e dos Estados Unidos em si? Tem muito arrendamento, bastante diferente do Brasil. Agora, assim, de alguns anos para cá, eles estão mudando um pouco esse cenário, mas ainda mais de 90% é arrendamento com compartilhamento de culturas, se fosse traduzir, né, um crop sharing, que é o quê? O arrendatário paga, na nossa região, no nosso caso aqui, 30% do bruto produzido para o dono da lavoura. Então, assim, num Hum, ano bom, todo mundo ganha. Num ano ruim, o dono da lavoura também, dono da terra também ganha menos. Mas é a uhum, maneira que eles acharam de continuar produzindo, né. E aí o que que acontece, assim, geralmente a família não quer tocar a lavoura, ou o patriarca lá quer se aposentar, então eles arrendam e continuam tendo aí uma renda, um retorno dessa terra, né. então a tendência, eu imagino que aí, pelo menos quando eu já estava, é as fazendas serem cada vez maiores e com menos pessoas. É o que muita gente fala aqui do Brasil, por exemplo. Cara, isso é uma realidade, de sul a norte dos Estados Unidos. Eu, igual eu te falo, eu ando aqui razoavelmente bastante, converso com muita gente, e a história que eu vejo aqui é a mesma que a gente vê no Brasil. O pequeno está sumindo, o médio ele está num ponto que ou ele cresce, ou ele some também, e aí o muito pequeno é aquela agricultura familiar, que é o pai, a mãe, o filho, que continua tocando, né. Até Aham. porque o custo de mão de obra, igual para trazer gente de fora do país, isso custa muito caro. Então, se você não for uma grande corporação, você não tem o capital para poder fazer essa operação, né. É, e não adianta, né, Júnior, a gente sabe que o que paga a conta é produtividade, então tem que se especializar, tem que não adianta, a gente precisa aprender de gestão, a gente precisa aprender de tecnologia, porque no final a conta é paga por produtividade nos anos ruins que a gente vai passar. E outro ponto que eu queria comentar, que tu comentasse mais na verdade, é como é que é a parte é cooperativa, é revenda, é venda direta? Como é que funciona essa parte de insumos aí para vocês? Cara, isso é algo, eh, bastante diferente do Brasil. A gente não tem várias revendas e muito menos revendas individuais como a gente vê no Brasil, né. Então nós temos aqui basicamente 2 grandes marcas, que eles atendem o país inteiro, e agora o pessoal está investindo muito num sistema de cooperativa, que é na verdade é uma empresa sem fins lucrativos, não é necessariamente a cooperativa, mas você se associa a eles e você faz um volume maior de compra, e aí eles compram da marca que não tem marca específica, eles compram da marca que conseguiu o melhor negócio, mas com esse volume de compra você baixa aí 20, 30% o valor do seu custo. E ao mesmo tempo, quando você vai vender a sua cultura, você consegue um negócio melhor porque você faz um contrato maior, né, você vai direto lá no consumidor. Então isso é uma tendência que eu estou vendo muito aqui, igual eu te falei, revenda pequena eu não vejo, e Aham. geralmente quando tem uma revenda de médio para pequeno porte,
eles não vendem só o insumo, eles vendem o insumo aplicado. Ou seja, o cara já vai lá, já pulveriza, ou ele já vai lá e já aplica o seu adubo. Ele geralmente ele não vende só o produto, ele vende o serviço junto ali, agregado. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil e eu achei bastante Muito diferente. interessante, porque o produtor pequeno não precisa da máquina para fazer, né. Exato. Tem algumas regiões, já vi calcário aplicado, por exemplo, né, mas aí Aham. então aí, como você falou, é uma cultura muito mais para essa parte mesmo de negociação. Exatamente, igual se fala, né, tudo entra na negociação, na gestão. O cara olha e fala: "Bom, se eu comprar um pulverizador, eu vou ter que contratar um operador. Então eu já compro o produto da empresa que me entrega aplicado e eu diminuo esse custo, e é uma pessoa a menos para fazer gestão, uma máquina a menos para dar manutenção, né, e tudo focando na lucratividade final da lavoura da cultura, né". É, porque realmente, igual você mesmo falou, o custo, a mão de obra ela é mais cara, né, a parte operacional ela é a mais cara, então, muitos dos negócios são voltados justamente para esse gargalo que vocês têm. Exatamente, todo mundo que você, eh, conversa e as empresas que são mais bem-sucedida, tanto na parte insumo, como na parte, vamos supor, de colheita, é quem entrega um serviço completo aqui, né. Igual você contrata a empresa de colheita aqui, ela vem a colhedeira, vem o caminhão também. No Uhum. Brasil você contrata isso separado, você tem isso separado, né. Muito bom, Júnior. Infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso episódio aqui. É muito assunto, a gente sabe que dá vontade de ficar aqui por horas e horas e tem assunto para isso. É uma diferença gigantesca de cultura, da parte de negócios, da parte de clima. Só que é muito bacana a gente trocar essa ideia para tirar insights, tirar ideias aí a gente aplicar. Que muitas vezes a dor de vocês lembra alguma dor nossa aqui. E a gente, igual a gente falou, o agricultor moderno, a agricultura moderna, não adianta, é tudo conectado. Hoje, né, o Brasil, na parte de mercado, está mais bem posicionado, aí vocês têm um sofrimento com demanda externa e querem melhorar a interna, então realmente é muito diferente. Queria te agradecer, muito aí, muito mesmo, por contribuir aqui com a agenda AgroMinds. A gente vai ter que marcar outra hora para falar mais coisa, porque realmente é muito assunto, é muito interessante, e eu tenho certeza que quem acompanha a gente aqui, gostou bastante desse podcast. E queria que tu falasse da tua rede social, para o pessoal te procurar lá, que tu tem um trabalho muito bacana, quiser tirar dúvida também, e também a gente vai deixar, aí nas nossas redes sociais da AgroMinds, o teu contato, tudo. Também, quem quiser falar contigo e não achar, mas ali hoje em dia a gente olha ali, já acha o Instagram e o Júnior é super receptivo, com certeza vai estar podendo ajudar aí todo mundo. É isso aí, Anderson. Tem muito assunto aí que a gente poderia abordar, infelizmente o tempo não permite, né. Mas então eu tô mais presente, mais ativo no Instagram, junior.montagna, tudo minúsculo lá, você vai achar. Igual o Anderson falou, é facinho. E se não achar lá, vai estar aí na descrição provavelmente. E o que eu mostro lá, o que eu trago tantas atualizações de como tá a cultura aqui, de como o trabalho é feito aqui, né, e também mostro para quem quer vir, como faz para vir de maneira legal, de maneira correta, que isso é um ponto muito importante, a pessoa que quer vir, o jovem que quer vir, não faça errado. Tem o jeito de fazer certo, o Anderson conhece, eu conheço, e é na verdade o jeito até mais barato de vir, né, você acaba não gastando nada ou muito pouco. Então, assim, me segue lá, eu vou estar postando lá o conteúdo. Se você tem alguma dúvida, manda no direct, que eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, tem época que é mais corrida, mas a gente tá aí para levar o conhecimento e compartilhar, né? De nada vale o conhecimento se ele não for compartilhado. É, exatamente, até a gente tem um outro integrante da AgroMinds, que é o Arpechos, que ele fala muito disso aí. Realmente essa é a nossa ideia aqui também. Então, Júnior, muito obrigado mais uma vez e fica tudo bem por aí, boa sorte, bom trabalho e a gente se vê e vai trocando ideia. Valeu. Muito obrigado.